E aí, pessoal, vamos começar? Oi, alô? Tem alguém me ouvindo? Boa noite. Oi, não entendi o que falou. Boa noite, professor. Boa noite. Vamos lá. Eu já comentei, eu acho que não, eu já falei, acho que não falei para vocês sobre cirurgia pré-protética, não? Não, professor, ainda não falou, não. Beleza, então é isso que eu separei hoje pra gente começar a ver. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Tá aparecendo a minha tela para vocês? Aqui ainda não apareceu, não. Não? Apareceu agora. Cirurgia Apareceu. protética. Isso. Beleza, então vamos iniciar. Tá? Então, o que seria isso daí? Esse tópico aí ele foi tirado do livro Cirurgia Oral e Bucomaxilofacial, Diagnóstico e Tratamento, do Roberto Prado e da Marta Salles. Tá? Se eu não me engano, vocês têm acesso a esse livro na biblioteca virtual, lá da Fama, então deem uma olhada depois nesse capítulo desse livro aí também. O livro em si ele é muito simples, ele é bem didático também, tá? Bem direto ao ponto, não fica fazendo muito rodeio. Então ele é bem, para quem gosta de cirurgia, ele é bem bacana de aprender por ele também, tá? Então, o que seria esse negócio, né? Como o próprio nome já está dizendo, pré-protética, que vai anteceder ao tratamento protético por algum motivo, ok? Normalmente esse motivo é melhorar a adaptação dessa prótese com rebordo, ok? Ou procedimentos prévios que têm que ser feitos para a prótese poder assentar corretamente, funcionar corretamente naquela posição. Tanto pode ser cirurgia em tecidos moles, quanto em cirurgia em tecidos duros, ou os dois concomitantemente. Tanto faz, ok? Então, quando a gente pensa em prótese, o título está assim, cirurgia pré-protética, isso vai servir para todo e qualquer tipo de prótese, ok? Então, a gente pode precisar de cirurgia antes, desde a prótese fixa, a prótese parcial removível, a prótese total e, obviamente, que a própria implantodontia, que é uma prótese implante suportada, necessita de um procedimento cirúrgico antes, né? Mas essa parte da prótese implante suportada, da cirurgia para implante, aí seria um tópico à parte, um pouquinho fora, mais específico ainda, fora dessa cirurgia pré-protética, que é mais um amplo, mais um geral, tá? À medida que eu for falando, podem me interromper, tá, pessoal? Podem falar, podem perguntar, não tem problema não, ok? Então, normalmente, quais são os tipos de cirurgias? A gente tem desde as osteotomias. Essas osteotomias podem ser feitas no momento em que é feita a remoção do elemento dentário, e é necessário que se faça a osteotomia, né? Tendo ou não colocação da prótese. A própria frenectomia labial e lingual, que a gente vai falar um pouquinho delas. As excisões simples quer sejam de tecidos moles ou de tecidos duros também, no caso o osso, que está em excesso em determinada região que vai atrapalhar o procedimento protético. Okay? E os próprios implantes osso-integráveis, que aí já seria um capítulo à parte só deles, tanto é que é constituído uma disciplina à parte, né? A implantodontia. Então, primeiro que a gente tem aí, a alveoloplastia imediata, tá? O que seria essa alveoloplastia imediata? Como eu falei para você, a gente vai precisar fazer uma osteotomia, a gente vai precisar remover espículas ósseas ou excesso de osso depois da remoção do elemento dentário,
ok? Porque mesmo que a pessoa não vá fazer tratamento protético agora, mas se a gente não remover essa espícula óssea, vai ficar como se fosse uma ponta por dentro da gengiva. Vai ficar como se fosse um espeto por dentro da gengiva. Então, é necessário, é importante fazer essa regularização do rebordo. Ainda mais, isso eu estou falando de um elemento dentário, né? Ainda mais se for feita uma exodontia de vários elementos, múltiplas exodontias no mesmo tempo cirúrgico, né? Então, é feito tanto quando é um elemento dentário ou múltiplos elementos dentários também, ok? Dá-se preferência para fazer, quando é a extração de múltiplos elementos dentários, primeiramente feito na maxila e depois feito na mandíbula, tá? E começar de posterior para anterior também, já que o sangue vai escorrer naquela direção, então é melhor começar nos elementos dentários posteriores e depois seguir para os elementos dentários anteriores no momento da extração, tá? E opta por se começar na maxila do que na mandíbula, porque normalmente você... isso eu estou falando de uma exodontia múltipla das duas arcadas, tá? Nesse quesito aqui. Então, primeiro você vai fazer a anestesia da maxila e depois você vai fazer a anestesia da mandíbula, ok? A anestesia da maxila ela vai levar muito menos tempo para começar o início e para finalizar também, de maneira geral. Então, por isso que você começa com anestesia na maxila, anestesia na mandíbula, depois parte o procedimento cirúrgico na maxila e finaliza com o procedimento cirúrgico na mandíbula do paciente. Normalmente é feito dessa forma também quando se vai fazer remoções de terceiros molares. O paciente chega e quer fazer os 4 terceiros molares de uma vez só. Normalmente faz os 2 superiores, depois os inferiores, tá? E é recomendável, se puder, deixar... Ok. Então, é recomendável deixar os caninos e os primeiros molares, que normalmente são os dentes que dão um pouquinho mais de trabalho, a gente tem que ir com um pouco mais de paciência também. O primeiro molar, por conta das raízes desses dentes que podem estar divergentes, ou pode ser como se fosse uma perna de bailarina querendo abraçar o osso, como se fosse essa situação aqui, ok? Então, opta na maioria das vezes, por deixar o primeiro molar e o canino, que é a raiz mais longa que a gente tem, para depois, por último, para ir com calma, com bem calma com esses dentes aí, fazer a remoção desses dentes. Não raras vezes é comum, se a gente não prestar atenção, a gente romper a tábua óssea vestibular completamente, somente na remoção do canino. Porque essa tábua óssea vestibular no canino é bastante fininha, bastante delgada. A gente tem que prestar atenção nisso daí também, na hora da exodontia, tá? Se necessário, a gente vai fazer a incisão sucular, no caso de exodontias múltiplas, e se necessário, se a gente precisar de um campo de visualização maior, a gente faz as incisões relaxantes verticais, que podem ser uni ou bilaterais, tanto faz, ok? Mas normalmente a gente preconiza o retalho total em envelope, que seria somente essa incisão intrasucular e o afastamento desse tecido para ter acesso realmente a todo o osso e fazer a extração da maneira que é apropriada, da maneira que você planejou, quer seja com fórceps, quer seja com as alavancas também. Tudo bem, pessoal? Professor, Diga. como é que eu faço a regularização desse rebordo? Com que material, na verdade? Eu vou usar broca, alguma broca? Isso, boa pergunta. Eu já dei a aula para vocês de técnicas básicas de exodontia. Desculpa, técnicas básicas de princípios cirúrgicos, né, de exodontia, de princípios cirúrgicos. Já, professor, acho que já. Já, né? Então, vamos só relembrar aí. Então, nos princípios cirúrgicos, eu comecei falando o seguinte, ó. Toda e qualquer cirurgia que você vai realizar vai passar pela anestesia, vai passar pela diérese, vai passar pela exérese e vai passar pela hemostasia, né, nesse meio do caminho, e pela síntese. Estão lembrando disso daí? Tá lembrada? Agora que eu falei Sim, dessa sim. parte ou não? Tá? Então, na parte da diérese, né? Na parte da diérese a gente vai romper a integridade tecidual. Na parte da exérese a gente vai remover
uma parte ou todo, tecido ou mesmo o órgão também. A osteotomia, ela entra nessa parte da exérese. Então, no procedimento de exodontia, a exodontia em si já é a exérese de todo o órgão dentário, né? A osteotomia, ela vai ser a remoção parcial de tecido ósseo. Como é que a gente vai fazer isso daí? A gente pode fazer isso aí tanto de forma manual quanto de forma mecanizada. A de forma manual, a gente vai utilizar lima para osso e vai usar o alveolótomo também. O alveolótomo é mais ou menos como se fosse um fórceps, tá? E isso aí daqui entrar no para mostrar a foto do alveolótomo. Estão vendo o navegador aí? Imagem da minha tela? Sim? Sim. Pronto, aqui. Então aí, ó, vários tipos de alveolótomo, tá? Então, é mais ou menos como se fosse um fórceps, mas ele serve única e exclusivamente para cortar osso. Então, você vai com a mão lá e vai cortando. É bem forte essa ponta aí, tá? Tem tanto esse mais simplesinho, tá? Esse é o mais simplesinho, que existe, é o mais tradicional. Quanto existe esse biarticulado. Esse daqui é show. Esse daí corta o osso que nem manteiga. Parece que você Deve está ser cortando mesmo. manteiga. Só que Só para não é muito preço ali. carinho, não é muito barato. Tá vendo o preço aí? 526,23. Esse tá 500. barato, hein? Esse tá barato. Deu até vontade de comprar esse. Tá barato. Deus é Então, esse é... mais. Olha o outro lá, quanto é que é o preço. Tá vendo ainda? 26,12. Olha a diferença de um para o outro, né? Mas, assim, para nossa cirurgia básica do dia a dia, esse está de bom tamanho. Aquele outro lá é mais necessário, aquele biarticulado, é mais necessário quando você vai fazer a parte de implantodontia, que aí tem alguns procedimentos que você precisa cortar osso de uma maneira específica. Aí precisa realmente daquele instrumental específico. Mas para nossa cirurgia do dia a dia, exodontia, esse daqui resolve satisfatoriamente todos os problemas que a gente vai ter de cortar osso manualmente. Então, a gente pode cortar tanto com o alveolótomo, quanto a gente pode cortar com a lima para osso. Aqui. Aí tem vários tamanhos também, tá? Isso tanto faz. Olha o preço aí, R$ 55,90 lima para osso, tá? Vou falar nisso, falar em preço, falar em material, vocês já viram quanto é que tá o EPI hoje em dia? Não, professor, mas a gente estava tendo uma aula com o professor Sérgio e ele Ele disse que está com falou, material e está bem mais caro do que a gente costuma comprar. olha aí os preços, ó. Luva, máscara que é um absurdo. Tanto que subiu. É, ele falou das máscaras também. Esse que é o maior absurdo. Vamos ver aqui, vamos entrar na SpeedGraph. Aproveitar o momento aqui. Isso sinaliza o quê? Que a odontologia não vai mais ser a mesma. Muita coisa vai mudar. E não se sabe ainda qual que vai ser o correto. Isso também que agonia um pouco. Barato as coisas, né? Bom. Pois é, né? Verdade, verdade. Isso daqui. Acho que a internet ficou ruim agora, de repente. Não, deixa, depois a gente vê isso. Vamos continuar a aula aqui.
Mas então tirou a dúvida. A gente vai fazer como que é essa osteotomia? A gente vai utilizar manualmente o alveolótomo e a lima para osso, ok? Ou pode ser com instrumento rotatório, com a broca que a gente tem, a broca cirúrgica normal, montado na peça de alta rotação ou na peça reta para fazer esse procedimento, tá? Isso vai aparecer logo aqui, a máscara. Não tá nem aparecendo aqui. Vamos continuar essa parte aí, tá bom? Então tá. E aí a gente vai fazer a luxação, como eu falei, como você preferir. A luxação com alavancas, com fórceps, vai o que? Debridar a ferida cirúrgica, fazer a limpeza da ferida cirúrgica também, depois. A palpação para procurar por espículas ósseas, aí tem que ser o tato realmente, tem que ser o dedo, e aí você vai com calma palpando a região da extração para verificar a presença ou não desses cantos mais vivos, dessas espículas ósseas, ok? Fazer a manobra, toda vez depois da extração, fazer a manobra de Champré. O que é essa manobra de Champré? É você pegar o dedo indicador e o polegar, ok? E aí pressionar, fazer uma pressão, tentando aproximar, reaproximar as tábuas ósseas vestibular e lingual ou vestibular e palatina, tá? Então essa é a manobra de Champré, que já que você alargou todo o alvéolo, você vai tentar comprimir agora com essa manobra de Champré. E a manobra de Valsalva, o que é essa manobra? Nessa manobra você vai preencher o alvéolo que você fez a extração, e essa manobra serve para a gente verificar se houve ou não comunicação bucosinusal, tá? Então isso aí a gente vai fazer no caso de premolares e molares, que normalmente é os dentes que podem ter algum envolvimento com o seio maxilar. Então você vai preencher a cavidade, o alvéolo com soro fisiológico, e aí vai explicar para o paciente o seguinte, ó. Você vai puxar o ar bem profundamente e tentar soltar esse ar pela narina. E quando ele tentar soltar esse ar pela narina, você vai tapar as narinas dele, para que ele não solte o ar pela narina. Duas coisas podem acontecer. Primeira, o ar não sair por nenhum lugar, já que ele está tentando soltar pela narina, de boca aberta, ok? Ou a segunda hipótese, o que pode acontecer é que o ar vai tentar sair pela narina, mas como a narina está fechada, ele vai encontrar outro caminho para sair. Nesse caso, o outro caminho para sair seria através do seio maxilar, via o alvéolo que tem comunicação agora com o seio maxilar. E aí vai borbulhar o soro fisiológico dentro do alvéolo. E aí a gente sabe, a gente detecta então que há uma comunicação bucosinusal. Tá certo? Isso daí tá entendido isso, pessoal? Entendido, professor. Ok. A correção, né? Então, a correção desse alvéolo a gente faz com a pinça-goiva. Pinça-goiva é a mesma coisa que alveolótomo, ok? Lima para osso ou instrumentos rotatórios, como a gente já falou. E depois que a gente retira o excesso de tecido ósseo, a gente tem que avaliar também esse excesso de tecido mole, porque não adianta nada a gente remover o osso e de repente ficar em excesso de tecido mole. Então tem que remover o tecido ósseo, aproximar os bordos novamente, e se tiver excesso de tecido mole, você vai aparar essas pontas para fechar ponta com ponta desse tecido mole, tá? Deixa eu tentar desenhar aqui o que seria o incorreto. Tipo, essa parte roxa seria a loja do alvéolo, ok? Essa visão não é boa para ver. Então, imagina o seguinte. Então, imagina essa parte que eu vou pintar de verde seria a loja que estava o elemento dentário, foi preenchido de sangue.
sangue verde aqui de algum marciano, tá? E aí, de repente, eu tirei tanto osso que na hora de fazer a sutura, na hora de fazer a síntese do tecido mole, o tecido mole vai ficar suturado assim, desse jeito, ó. Aqui, ó, com excesso de tecido mole, ok? Na verdade, o correto para esse tecido se assentar nessa região seria, vou desenhar de vermelho por cima, seria ficar o mais plano, o mais ponta com ponta, entendeu? Deu para entender aí mais ou menos por esse desenho que eu quis falar? Deu, professor, mas se eu vou ter puxado bastante tecido aí, eu vou ter que tirar um pedaço de retalho daí para ele ficar plano? Isso mesmo. Vai ter que aparar a ponta do retalho. Isso mesmo, para ele ficar plano, entendeu? Porque, ó, normalmente quando você faz a extração, tá? O tecido gengival, ele vai até aqui. Ele vai até aqui, ok? Então, você fazendo a extração, tirando o dente, você não consegue aproximar convenientemente isso daqui. Mas em determinadas situações, nesse caso de alveoloplastia imediata para uma prótese total imediata, que você vai fechar isso daqui por maneira primária, você vai tirar tanto o osso daqui da vestibular, tanto o osso daqui da lingual, que o tecido naturalmente vai aproximar e pode até passar a sobrar, tá? E aí, nesse caso, você vai ter que aparar realmente a ponta do tecido, a ponta desse retalho, para poder fechar como está essa linha vermelha aqui, o mais próximo possível disso daí. Sem intenção, obviamente. Tá? Tá entendido, pessoal? Sim, professor. Beleza. Então, aqui, ó, mostrando uma sequência de alveoloplastia imediata, tá? E olha como é que fica aqui a situação, ó. Então, na letra A aqui, então, foi removido o elemento dentário, puxado, afastado o retalho, e aí foi removida a porção vestibular, tá? Ó, removida a porção vestibular aqui, ok? Por que optou-se por remover essa porção vestibular aqui, tá? Que era para diminuir esse overjet que ia ficar nesse paciente, tá? O paciente ia ficar dessa situação. Como houve a remoção desse tecido vestibular, na hora da cicatrização desse rebote, esse rebote vai ficar mais alinhado, vai ficar com essa posição, com esse direcionamento, tá? Muito mais favorável a se colocar uma prótese total ou uma prótese implante suportada aqui, no caso, um implante, tá? Então, por isso que nesse caso, optou-se por fazer essa situação, de tirar somente a parte vestibular. E aí ele está mostrando como é que ele tirou. Ele tirou tanto com manual, com o alveolótomo, com a pinça goiva, ok? Quanto com o instrumento rotatório, para fazer isso daí. Tá? E aí depois o acabamento final, na letra C, utilizando a lima para osso. Ok? Utilizando a lima para osso. Deu para entender esses desenhos aí, pessoal? Aqui seria o caso. Como é que ficou? Então, na letra A, a gente tem após as exodontias, ok? Na letra B, ó, a gente tem após essa regularização óssea da parte vestibular. Então, foi removida essa parte vestibular, ok? E aí, olha o que eu falei. Como é que o tecido fechou? Bonitinho, ponta com ponta, tá? Nessa situação, né? Nessa letra C aqui. Olha como é que ele fechou, bonitinho, ponta com ponta aqui, ok? Talvez em algumas dessas situações, talvez aqui nessa parte anterior, tenha sido necessário fazer retirar o excesso desse tecido mole para fechar bonitinho ponta com ponta, sem que sobrasse tecido mole aí nessa região, tá? Então isso é o ideal na hora de fazer a sutura. Então, alveoloplastia imediata, como eu falei para vocês. Nos casos de prótese imediata, ok? O que seria essa prótese imediata? Ela vai servir tanto para o controle hemostático, isso daí é uma boa
é uma boa medida para o controle hemostático, quanto para a satisfação do paciente estético, né? Que imagina na situação anterior, né, esse paciente fazendo essas múltiplas extrações e já saindo da clínica com uma prótese total. É satisfatório tanto para o paciente e a prótese total, por ela abarcar toda essa região, dessa área chapeável aqui, ela vai naturalmente comprimir e ser um fator de hemostasia para essa região, tá? Então, a gente tem duas vantagens aí da prótese imediata: a estética e esse controle hemostático também. As extrações seriadas normalmente são programadas em 2 sessões, em que na primeira sessão é feito a remoção dos posteriores, dos elementos dentários posteriores, é feito o registro de todas as etapas. Quando eu falo registro, é feito o molde, né? É feito, confeccionado o modelo de todas as etapas, ok? E na segunda sessão é feito só dos anteriores. E aí, novamente, confecciona-se modelo, molde também, e utiliza esses modelos que foram intermediários para a montagem no articulador também, tá? E depois, normalmente é feita a prótese total em cima desse modelo. Você já fez previamente a prótese total em cima de um modelo, prevendo como é que iria ficar a cirurgia desse paciente. E essa base que vai servir para a sustentação dos dentes nessa prótese total, ele não fica 100%, ele não fica 100% encaixado no rebordo do paciente. Então, por isso, é necessário utilizar um condicionador tecidual, um condicionador de tecido também. Então, aqui nesse exemplo, ó, foi feito um modelo, ok? Na letra A, está fazendo o planejamento da sessão, e aí na letra B está mostrando que foi feita a remoção dos elementos dentários no modelo, prevendo como é que ia ficar. E aí na letra C, aqui, o que a gente tem? Ó? A gente tem a confecção da base, que vai servir para a prótese, ok? Mas aí essa base não vai ficar 100% adaptada no paciente realmente, então é preciso utilizar um condicionador de tecido por dentro dessa base aí. Esse condicionador de tecido seria como se fosse uma almofada, um conchinha absorvente, tá? Então, a gente tem a sequência operatória. Na letra A, feita a remoção dos elementos dentários. Na letra B, só ilustrando a alveoloplastia imediata. Então, a remoção, principalmente nesse caso aqui, ele está fazendo a remoção do septo. Está fazendo a remoção somente do septo, que é para poder aproximar a vestibular da região palatina, ok? E aí vai fazer essa manobra de Champré e quebrar, fazer uma fratura em galho verde dessa região vestibular em direção à região palatina, ok? Para não perder osso. E aí ele vem com aquela base de prova, ó. Ele vem com aquela base de prova e coloca na região. Como ela é transparente, ela vai identificar os pontos de muita pressão. Que é, nesse caso, essa seta que está mostrando aqui, ó. Esse ponto de muita pressão. E aí tem que ir e aliviar só esse ponto aí, voltar a testar no paciente. Só tirar aqui para poder perceber. Na letra C, a última lá embaixo, olha como é que fica essa base da prótese total para esse paciente. Aqui são os condicionadores de tecido, ok? E aí tem dos mais baratos, que seriam esse Dynabase e esse Soft Comfort, seriam os mais acessíveis, ok? Até os mais top de linhas, que seriam esse Koi Comfort e o Cooliner também. E aí eles são normalmente uma resina, mistura o líquido, o monômero e o polímero, e aí você aplica na base da prótese para servir como um conchinho absorvente, tá? E aí isso daí vai ficar, o tempo que isso daí vai ficar de acordo com o fabricante, ok? Aí tem fabricante que diz que é diário, que tem que trocar, que é de 2 em 2 dias, semanal, quinzenal, isso de acordo com o fabricante e de acordo também com o paciente, realmente, com a dieta desse paciente. O que ele tem comido, como é que é a higiene desse paciente, vai depender disso daí também. Essa daqui é importante. Relação maxilomandibular. Restaurar a dimensão vertical, remoção de tecido mole, ósseo ou ambos. Na técnica de DIN, melhora a relação antero-posterior. Essa técnica de DIN foi justamente essa que eu falei, que aconteceu nessa cirurgia aqui. Desculpa, pessoal. Nessa cirurgia aqui, porque ele está removendo o septo,
E aí, removendo o septo aqui, ele vai pressionar a tábua óssea vestibular em direção à região palatina, tá? Ela vai ter aqui a técnica de Dean mostrando, ok? Então, ela vai melhorar essa relação antero-posterior da maxila também, tá? Então, essa seria uma outra opção, até melhor do que aquela de remover somente o tecido ósseo vestibular. Então, ó, nessa daqui da letra A, depois da remoção dos elementos dentários, na letra B, o que eu tenho, o que a gente mostra aqui? Ele mostra fazendo a remoção do septo, aqui está fazendo a remoção com a broca, mas essa remoção, na letra C aqui, pode ser feita manualmente também, com a pinça goiva ou com o alveolótomo, tá? E aí, depois de remover todo esse septo, você pressiona, como está na letra D aqui, ó, pressiona a tábua óssea vestibular em direção à palatina. E aí forma uma fratura do tipo engalho verde, ok? E aí você diminui essa projeção que iria ficar normal nesse paciente depois da extração, tá? Então, ó, aqui, na letra E, eu tenho como que era a projeção. Então, a porção vestibular era mais anteriorizada. E na letra F, como é que fica a relação antero-posterior depois de ser feito isso daí. Então, eu não perco volume ósseo. A vantagem dessa técnica é que eu não perco volume ósseo, tá? E provoca uma fratura em galho verde. Essa fratura em galho verde não vai ocasionar somente um calo ósseo aqui, uma nova remodelação óssea nessa região. E aí a relação antero-posterior desse paciente vai estar mais harmônica, para depois fazer uma prótese total ou um implante aqui nessa região também. Deu para entender essa técnica de Dean? Deu sim. Beleza, então. Ok, no outro caso, com a alveoloplastia imediata, ok? Então, aqui a foto inicial de como que o paciente chegou, e aí depois fazendo a remoção dos elementos dentários e fazendo a regularização do rebordo também. Aqui, então, a gente tem a remoção de todos os elementos dentários, ok? E depois da remoção de todos os elementos dentários, aí a gente vai fechar a região, ok? E aí, olha, nessa daqui de baixo, okay? No pós-operatório, olha como é que ficou essa região. Okay? O tecido mole que ficou, dá para perceber, mesmo não sabendo, mesmo não tendo visto nenhuma coisa antes, mas pelaquela foto também que eu mostrei logo no começo para vocês, olha como é que como é que ficou o excesso de tecido mole aqui nessa região. Ó. Aqui tem muito tecido mole, aqui tem muito tecido mole, para cá tem pouco, tá? Então aqui, ó, não foi observado essa relação, né? De que ficou excesso de tecido mole nessa região. E aí, novamente, aqui vai ser necessário uma outra cirurgia pré-protética para fazer a remoção desse excesso de tecido mole para confeccionar talvez uma prótese parcial removível ou implante suportada também para esse paciente, tá? Então, lá vem essa imagem aqui. De preferência, não deve ficar assim no pós-operatório do paciente de vocês, ok? E professor, nesse caso, já faria essa remoção, mesmo na hora vendo que não tem muito tecido, mas assim, para prevenção mesmo desse tipo de caso, já faz uma retirada maior de tecido mole? Aqui nessa situação, para acontecer isso daqui, foi feito o fechamento e na hora do fechamento não observou-se que tinha excesso de tecido. Porque se tivesse falta de tecido, não ia ficar assim desse jeito, ia ficar mais daquela primeira foto que eu mostrei para vocês, entendeu? Então, na hora do fechamento, então nessa daqui de cima, ó, nessa daqui de cima, na hora desse fechamento aqui, aí sim que teria que prever o excesso de tecido. E aí é isso que não foi observado. Entendeu? Entendi. Tá? Por isso que é sempre Entendi. importante de observar. Depois que tirou o osso, né? Aí você vai observar esse fechamento, se está legal, encostando ponta com ponta, para não ficar esse excesso de tecido. Aqui mostrando a alveoloplastia imediata na mandíbula. Então, essa situação é um pouco comum no caso de prótese total inferior,
no caso de rebordos mandibulares, que a gente fala em forma de faca. Então, fica esse rebordo bem fininho e bem delgado também, em forma de faca. E aí é preciso fazer essa regularização desse rebordo, é preciso aplainar, deixar um platô realmente, deixar mais retinho aqui, tudo isso daqui. E mais abaulado também, mais boleado. Porque normalmente quando a gente olha de lado esse rebordo aqui, ele é assim, como se fosse uma ponta realmente, tá? E aí a gente tem que transformar ele nessa outra situação aqui, nessa segunda situação aqui, de mais arredondado, mais abaulado, ok? E a cirurgia é simples de ser feita, bem rápido de ser feita, então você vai, como está na letra B aqui, fazer a incisão em cima do rebordo, ok? Depois vai abrir o retalho e vai fazer a remoção, quer seja com instrumento manual aqui, nesse caso na letra C aqui está o alveolótomo, aqui também está a lima para osso, ou você pode fazer também a remoção com instrumento rotatório aí nessa região, para abaular, para dar essa conformação aqui do segundo, ok? E aí no final faz essa sutura e novamente avalia o excesso de tecido mole que com certeza vai ficar aqui. Porque se você fez a remodelação óssea, se você tirou o osso nessa região, vai ter excesso de tecido mole. Então, antes de chegar nessa letra I aqui, você tem que reavaliar essa condição do tecido mole e tirar isso que está sobrando, tá? Torus palatino, muito mais comum do que a gente pensa, tá? Alguém de vocês sabe se tem torus palatino na boca? Já observou isso daí? Sabe se tem ou não sabe se tem ou se não tem? Hein, pessoal? Agora que eu vi aqui no celular, tem alguém me perguntando. Josiane Chagas. Qual é o link para as aulas de CA1, dia de sexta? Tá aí, Josiane? Já conseguiu o link ou não? Não me deixem só, pessoal. Professor, eu não tenho, não. Eu também não sei se eu tenho. Por que eu estou perguntando isso, tá? Porque normalmente a pessoa que tem o torus palatino, ela não sabe que ela tem. E normalmente ela descobre que ela tem quando fere aquela região, quando tem alguma úlcera traumática naquela região, que aí como incomoda, dói, aí ela vai olhar no espelho e aí ela presta atenção que tem alguma coisa abaulada no céu da boca, alguma coisa crescendo no céu da boca. E aí a pessoa logo linka isso daí com o quê? Com câncer, né? E aí chega apavorado no consultório odontológico, perguntando se é câncer ou não, e aí você tem a função de tranquilizar o paciente. Se você notar que é um torus palatino, dizer, ó, isso daí é um crescimento ósseo relativamente normal, é benigno, ok? E que não vai acarretar nada na vida da pessoa. A pessoa pode continuar com aquilo, poderia até morrer com aquilo sem ter notado que tinha e estava tudo bem. Não ia passar daquilo, ok? Mas para as próteses, né, a prótese parcial removível e para a prótese total, isso não é bom, o torus palatino, ok? Porque ele coloca uma área de deformação e tira um pouco da retentividade dessas próteses. Então, não é bom para essa região, né? Mas, olhando por outro lado, para a implantodontia, isso é bom. Porque na implantodontia a gente precisa Ele de aumenta excesso. assim, professor, com o tempo, esse torus palatino, ele aumenta de tamanho no decorrer dos anos, Ele vai crescer até quando você crescer, entendeu? Tipo, se você é adolescente, você ainda está na fase de crescimento, obviamente que o tórax também ainda está na fase de crescimento. Já quase que finalizou, mas ainda está crescendo. Quando você cessar o seu crescimento, ele cessa também,
ele não cresce, não passa daquilo mais, tá? Entendeu? Professor, não está aparecendo o slide aqui. Aparecendo slide, não? Não. Vamos ver se aparece agora. Eu voltei Apareceu e já. avancei para ver. Às vezes acontece isso. Tá. Então, tórax palatino. Então, vai depender do tipo de prótese e do tamanho do tórax também. Se ele vai precisar ser removido ou não. E aí, como eu estava falando, no caso da prótese, implante suportado, no caso dos implantes, isso daí é bom, porque a gente precisa de excesso ósseo, de osso em abundância. Então, isso daí para o implantodontista é bom. Mas para as outras próteses, normalmente a prótese parcial removível e a prótese total, o tórax palatino não é bom. E os outros tórax também, que a gente vai falar, ok? Normalmente o acesso, a incisão se dá no meio do tórax com a confecção ou não de relaxantes. Isso daí vai depender do tamanho do tórax que está sendo removido, ok? Normalmente, pequenos tórax, você faz a remoção somente com instrumento manual, com pinças goivas, com lima para osso, e minimamente utiliza o instrumento rotatório. Já os tórax maiores, aí sim você vai precisar utilizar os instrumentos rotatórios. É preconizado que se divida em seções com os instrumentos rotatórios, esse tórax, e aí depois vai com a pinça goiva ou o cinzel, fazendo a clivagem desses gomos que foram formados. E aí a área final é alisada com lima para osso ou com brocas para essa finalidade. Vou mostrar aqui na imagem para vocês, fica melhor, ok? Então, estão vendo as imagens de tórax palatino aí? Para mim ainda não mudou o slide, ainda está no anterior. Já apareceu. Então. Apareceu agora? Beleza, então. Então, ó, nessa primeira situação aqui a gente tem uma prótese total, ok? E nessa segunda situação aqui a gente tem uma prótese parcial removível, tá? Então, olha lá no céu da boca, o crescimento ósseo. Logicamente que isso daí é bem exagerado, são casos bem complexos, bem extremos, ok? Mas na prótese total, nesse primeiro caso aí, o que eu tenho? Eu perdi uma importante e significativa área chapeável, que é o céu da boca, entendeu? Então, a prótese, em vez dela vir até aqui ao final, tá? Essa prótese, eles fizeram tipo uma gambiarra aqui, para esse paciente estar fazendo isso daqui, que está de azul, quando que, na verdade, o correto seria essa linha que está em vermelho. Então, olha quanto de área que eu perco aí para assentar, para essa prótese ganhar retentividade, para ter esse assentamento na boca do paciente. Então, nesses casos aí, é necessário, é fundamental remover esse tórax palatino, tá? E, normalmente, como é que vai ser removido? Vou desenhar aí. Faz-se uma incisão mediana, bem no meio do tórax, ok? Essa incisão aí. E aí você pode ou não fazer incisões relaxantes. Obviamente que no caso desse tórax aí, como ele é bastante grande, vai ser necessário fazer incisões relaxantes. E nesse caso aí específico, que está na foto, vai ser necessário fazer o duplo Y. Normalmente, a incisão no palato seria o Y simples, ok? Então, ficaria desse jeito. Na anterior, eu tenho duas incisões relaxantes. Mas como eu vou ter que afastar bastante tecido aí, eu vou ter que fazer o duplo Y nessa região. E aí afastar o tecido para a direita e para a esquerda. Deu para entender esse retalho aí, pessoal? Sim. Ok. Depois de fazer esse retalho aí, vou expor a lesão. O que eu vou fazer? Como ele é grande, eu vou com a broca cirúrgica. E aí eu vou fazendo canaletas. Fazendo canaletas nesse tórax. Tá? Seria isso daqui mesmo. Canaletas, ok? Depois de ser feitas essas canaletas aí, eu vou tirar cada quadradinho desse daí que eu formei, eu vou tirar com a pinça goiva, ok? Posso tirar manualmente com a pinça goiva, ou eu posso ir com cinzel e martelo, que nem um carpinteiro mesmo. Que nem pegar o cinzel e o martelo e ir removendo e batendo e tirando esses pequenos gominhos aí que eu formei. Oi, pode Professor, perguntar. o que é que tem aí? É uma massinha? É líquido? Ou é só
tecido crescido aí. É osso, só osso. É um crescimento ósseo benigno, tórax. Tá? É o Então, aí tórax, dentro né? tem É o osso. osso. É osso. Aí dentro só tem osso, realmente. Então, você fez a incisão do tecido aí, já cai em osso direto. Entendeu? Em um osso bem compacto, bem duro, realmente, esse osso. Tá? Bem duro isso daí. Então, nessa segunda imagem aqui, o que a gente tem? A gente tem uma prótese parcial removível, e também nessa prótese parcial removível, o correto era fazer uma barra transpalatina aqui nessa região. Tá? Só que não dá para fazer essa barra transpalatina por conta desse tórax. E aí, a cirurgia para remover esse tórax palatino é a mesma dessa que eu descrevi aqui na primeira situação. Faz a incisão na mediana do tórax, ok? Depois, relaxantes nas duas extremidades, seria o duplo Y, e aí vai com o instrumento rotatório fazendo as linhas verticais e horizontais, e depois vai tirando esses gomos com instrumento manual ou com cinzel e martelo, tá? Então aqui, ó, nessa figura está mostrando como é que é feito. Então na letra A gente tem aqui a incisão principal e as 4 incisões relaxantes, ok? Na letra B, mudou a imagem para vocês aí, pessoal? Mudou, professor. Beleza, então. Aí na letra B, o que tem? Aí a gente tem afastando o tecido, ok? Abrindo o tecido. E aí olha o que tem lá embaixo. Está em vermelho aqui, mas é só osso isso daí, tá? Somente osso. Ai, E aí na credo. letra D. Oi? Foi? Não presta. Aí na letra D, o que está aqui? Fazendo as estrias, ok? Fazendo os cortes verticais e horizontais. E aí depois removendo esses pequenos gominhos que ficaram, tá? Remove os gomos que ficaram. E aí nessa última imagem aqui, a gente tem a sutura, caso finalizados, sem o tórax. E aí lembrando, dá para vocês imaginarem então o seguinte, ó. Se aqui nessa região, onde eu pintei de verde agora, existia o tórax, então, se eu removi o osso dessa região, há de se convir que tem um excesso de tecido também nessa situação. Conseguiram imaginar isso daí? Sim. E aí eu vou ter que fazer essa regularização desse tecido na hora do fechamento também. Isso não pode ser esquecido nesse tipo de cirurgia, tá? Professor, Oi, pode falar. qual seria a origem desse tórax, a etiologia? A etiologia tanto pode ser genética, assim, mas não é visto como uma doença, tá? Não é visto como uma doença. Então é um crescimento ósseo benigno e que normalmente se alguém na sua família tem, é maior probabilidade de você ter também, entendeu? Seria uma característica a mais dessa pessoa, tá? Mas não quer dizer que pode ser vírus, fungo, bactéria. Não tem nada disso, não. É mais genético realmente, tá? E não é uma doença, como eu falei, é benigno isso daí, tá? É como se fosse o joanete, né? Aquele crescimento ósseo que algumas pessoas têm nos pés, que incomoda bastante quando vai calçar sapatos mais fechados. Aquilo não é uma doença em si, realmente, né? E normalmente, quem tem no caso do joanete, quem tem o desenvolvimento desse joanete, alguém na família dessa pessoa já tem, né? Então vem passando de geração em geração. A mesma coisa aqui do tórax palatino, tá bom? Entendido. Beleza. Então, aqui uma outra representação também. Aí, aqui do lado esquerdo, a gente tem a imagem do caso, realmente. Do lado direito, a representação ilustrada da figura, né? Então, ó, na letra B, vou desenhar de verde a incisão principal e as 4 incisões
relaxante, tá? Nessa C aqui é legal de notar o quê? Que eles fizeram pontos de reparo. Eu vou circular aqui, ó. 2 pontos de reparo. O que é isso daí? Para não ficar afastando o tecido toda hora, o tecido voltar, cobrir aquela região, ele pegou e fez 2 pontinhos na lateral, tá? Para o retalho ficar sempre aberto e ele poder trabalhar somente em osso, sem ter também o perigo de lacerar o tecido, que seria um acidente durante a cirurgia, né? Dele romper essa integridade tecidual desse retalho, tá? Então, olha lá a massa óssea totalmente aberta, ok? A massa óssea aí. Passou a tela para vocês? Passou. Beleza. Então, ó, na letra E, então, ele já pula para aqui, ó. Ele já confeccionou as canaletas aqui, ó. Fiz uma canaleta aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui, tá? E já confeccionou as canaletas aí. E depois das canaletas, aí ele vai, aqui como está na letra F aqui, ó, ele vai com cincel e martelo, removendo os gominhos que ficaram, que ele produziu, tá? Removendo esses gominhos, ok? Na letra G, ele está fazendo alisamento final com instrumento rotatório, tá? Faz alisamento final com instrumento rotatório. E na H, como é que ficou imediatamente antes de fazer a síntese, tá? Como é que ficou imediatamente antes de fazer a síntese, ok? E na letra I, depois da síntese feita, depois de aparar também o tecido para fechar legal essa região, tá? Esqueci de falar o seguinte, durante que estou falando isso daqui, estava escrito lá. Que a gente tem que ter cuidado aqui na hora dessa cirurgia, ok? Logo acima do palato, o que a gente tem? A gente tem a cavidade nasal desse paciente. Então, a gente não pode aprofundar demasiadamente esses sulcos aqui. Você tem que ter noção dessa profundidade que você vai confeccionar nesse tórax palatino, tá? Isso daqui, um dos recursos que pode auxiliar bastante em saber essa profundidade, de planejar bem milimetricamente isso daí, é a tomografia. Com a tomografia do paciente eu consigo ver qual que é o volume desse tórax, quanto que eu vou ter que remover em milímetros de cada uma dessas regiões, para não provocar uma comunicação bucosinusal aí também, ou da cavidade nasal com a boca. Tá bom? Mudou aí para vocês a tela? O meu ainda não. Não? Isso mudou agora? Mudou, tem 2 imagens, né? Isso mesmo. Eu acho que quando eu começo a mexer na tela, eu acho que muda mais rápido para vocês. Tipo, quando eu coloquei essa pontinha laser aí. Vamos testar da próxima imagem. Então aqui, ó, além do tórax ser palatino, poder ser palatino, eu tenho os tórax vestibulares também. Nesse caso aí, era na região de tuberosidade da maxila, tá? Então tinha esse tórax aqui, tá meio que encoberto aqui, tá? Tá meio que encoberto aí, por esse afastador, tá? Mas olha durante a cirurgia, então, ó, feita a incisão, e aí esse calo ósseo, né? Esse tórax, ok? Aí como é que ele foi removido? Mudou a imagem aí para vocês? Sim, mudou. Tem 3 figuras. Isso. Eu acho que é isso mesmo na internet. Quando eu mudo a imagem, já coloco logo essa ponteira lisa aqui, fico mexendo na imagem, eu acho que atualiza mais rápido para vocês. Então, olha lá. Expôs, então, fez a incisão daquele tórax, tá? E aí vai com um instrumento rotatório e faz uma canaleta, ok? Faz um plano de clivagem, que a gente fala, ok? E aí depois, aqui nessa outra imagem, a canaleta que foi feita, dá para observar aqui, ok? A canaleta que foi feita. E aí depois ele vai com um cincel e martelo
para fazer a remoção desse tecido ósseo aí, tá? Ou poderia ser feito totalmente com instrumento rotatório. Faria o instrumento rotatório, passava aqui direto e pronto, tira e já foi. Sem precisar do cinzel e do martelo. Aí, o paciente, normalmente, quando vê essa questão de cinzel e martelo, ele fica meio receoso, né? De dar umas pancadas na boca, porque a pessoa sente realmente essas pancadas que a gente dá aí. Como eu falei, o torus, normalmente, ele é bem compacto. Com o osso compacto, ele é bem duro, tá? Então, tem que dar umas marteladas firmes aí na boca do paciente, tá? Aqui o aspecto final, né? O aspecto depois da remoção, como é que ficou. E aí ele vai com a broca, o instrumento rotatório aqui, e vai fazer o alisamento da conformação final para toda essa região. E aí sim o caso final, realmente, alisado, dando uma conformação melhor para esse rebordo. Aí sim dá para colocar uma prótese nessa região, né? O paciente tem dente, então seria uma prótese parcial removível, tá? Vocês já tiveram aula de prótese? Já fizeram prótese? Sim, pessoal, já fizeram prótese? Não, Tá professor, tendo ainda. só Não? prótese fixa. Só prótese fixa? Na prótese fixa vocês usam a Minicut e a Maxicut, né? Essas duas brocas, usam? Sim, Sim. Minicut. Pois é. Ó, essa broca aí, ela é uma broca de prótese, mas ela pode ser utilizada em cirurgia. Obviamente que a broca Maxicut que você comprou para cirurgia só vai ser utilizada para a cirurgia. E a broca Maxicut que você utiliza para prótese só vai ser utilizada para prótese. Elas não podem se misturar, tá, pessoal? Aí, olha, o aspecto final depois da síntese, tá? Como é que ficou? Faltou até dar um pontinho aqui nessa região para fechar mais ainda, tá? Essa região. E o tamanho dos pedacinhos ósseos que saíram do torus vestibular daquela região, tá? Aqui seria um torus na tuberosidade da maxila, só que voltado mais para a parte palatina, ok? Então, aqui nessa figura a gente tem a exposição do torus, ok? E aqui nesse caso, ó, muito mais simples, foi necessário somente a remoção manual com lima para osso, tá? Depois da remoção manual com lima para osso, e a gente tem a síntese. É uma cirurgia bem tranquila, bem calma de ser feito isso daí, tá? Bem tranquila. Se pintar oportunidade lá na clínica, pode fazer essas cirurgias aí. E assim como dá na maxila, aparece também na mandíbula também, tá? E quando aparece na mandíbula, normalmente, na maioria das vezes, ele é bilateral na região lingual de premolares, ok? O acesso a essa região normalmente é por incisão intrasucular, na região lingual, e a região lingual, só para lembrar, ela não admite que se façam incisões relaxantes, ok? O retalho ele é deslocado de espessura total. A gente tem que ter o máximo de cuidado possível com esse retalho, porque a lingual nessa região é bem fininha, realmente. Então, só no momento do deslocamento do retalho, com o instrumento que a gente está deslocando, a gente pode lacerar, perfurar esse retalho, ok? Sulco paralelo à linha mediana da mandíbula, isso daí é o plano de clivagem, aquela canaleta que a gente vai confeccionar. Esse sulco ele tem que ser paralelo à linha mediana da mandíbula, depois faz a clivagem e o alisamento da superfície. Nas imagens vai ficar mais fácil de entender isso daí, tá? Então, olha, mudou a imagem para vocês aí, pessoal? Sim. Mudou. Beleza. Então, ó, a gente tem duas fotos aí com duas situações de toros mandibulares. Novamente, isso daqui é crescimento ósseo, tá? Isso aqui é crescimento ósseo normal. E aí, como eu falei, a pessoa nem se dá conta que tem isso daí na boca, nem se dá conta. Mas aí, quando fere, quando surge uma afta grande, aí ela vai olhar no espelho e ficar com medo, pensa logo que é câncer, tá? Então, como é que vai ser a incisão? Como é que vai ser o acesso aí nessa região?
Então, vai fazer a anestesia dessa região, depois da anestesia a gente vai fazer a incisão intrasucular. Então, estou delimitando aí a incisão intrasucular para essa região, onde está pintado onde está essa linha de verde, ok? Como a região lingual ela não admite incisão relaxante, eu não posso fazer incisão relaxante aí, ok? Depois que eu fiz essa incisão intrasucular, eu vou deslocar todo esse retalho, tá? Eu vou deslocar todo esse retalho, ok? Aí, deixa eu só apagar aqui para fazer o outro. Entenderam até aí dessa parte do retalho? Sim. E aí a dificuldade que eu tenho nessa região lingual é que é um tecido muito, muito friável, muito fino, muito delgado realmente. Então, para eu fazer nessa região que a gente visualiza aqui, o afastamento tá de boa. Eu vou com muito cuidado fazendo esse afastamento. Mas imagina fazer o afastamento desse tecido embaixo desse tórax, né? Aí é que está o desafio desse tipo de cirurgia, tá? Você fazer esse afastamento sem perfurar esse tecido, ok? Então, depois que você faz esse afastamento muito cuidadoso, com bem calma, você vai fazer aquela canaleta, aquele plano de clivagem. E aí você vai com o instrumento rotatório e vai fazer esse plano de clivagem, tá? Seria esse daqui. E aí chegando o mais próximo possível lá da base do tórax, tá? Depois que fez esse plano de clivagem aí você pode ir com cinzel e com martelo, ou normalmente nem é preciso cinzel e martelo, porque tem um perigo do cinzel e martelo escapulirem e lesarem toda a sua área de boca do paciente, mas eu posso pegar uma alavanca reta e deslocar esse tórax com esse plano de clivagem, tá? Nessa segunda imagem aqui, a mesma coisa, ok? Vou produzir o plano de clivagem em toda essa seção aqui e aí deslocar. Essa outra imagem aqui vai ficar mais fácil de visualizar. Mudou a imagem aí para vocês? Sim. Ok. Então, ó, nessa letra A aqui seria a vista inicial. Estão entendendo? Isso daqui seria um corte sagital, tá? Então, aqui eu tenho a mandíbula e esse tecido, o rosado aqui seria o tecido mole, ok? Esse daqui seria a parte vestibular e essa daqui seria a parte lingual, ok? Então, na letra B eu tenho a incisão principal e aí o deslocamento de todo esse retalho, todo esse tecido. Então, a dificuldade que eu falei para vocês na outra imagem, ó, é fazer esse afastamento embaixo do tórax, sem que eu perfure esse tecido mole, tá? Essa aqui é a dificuldade, esse que é o desafio. Depois você vai com a broca, nessa outra imagem que está aqui embaixo, você vai com a broca e aí faz o plano de clivagem, ok? Você entra com a broca e faz a canaleta, chegando o mais próximo possível da base, ok? Chegou próximo possível da base, depois você vai com a alavanca reta, e aí vai fazer o deslocamento desse tórax. Ou você pode simplesmente cortar mesmo tudo com a broca, ok? E aí com a broca mesmo já faz todo esse alisamento. E aí o aspecto final também. Tá? E obviamente, ó. Oi, alguém ia perguntar? Não. E obviamente, ó, se você tirou tecido ósseo aqui, vai sobrar tecido mole. Então, na hora de reposicionar esse tecido mole aqui, você tem que fazer o recorte. Tem que ajustar isso daqui também. Tá bom? Sim. Aqui o tórax palatino, tórax mandibular, desculpa. Tórax mandibular, que é a imagem realmente. Novamente, o esquema da imagem e o esquema da ilustração, para ver como é que é, ok? Então, faz anestesia local, realmente, ok? Anestesia local. E a incisão em cima do rebordo, nesse caso o paciente é edêntulo, faz a incisão em cima do rebordo e depois desloca esse tecido, como está na figura C, tá? Desloca todo esse tecido aí para ter acesso completo ao para ter acesso completo ao tórax. Aí depois, ó, na letra E,
que eu tenho fazendo aqui, ó? Plano de seção, tá? Plano de clivagem, ok? Na letra F está mostrando aí esse plano de clivagem, eu não vou nem riscar em cima para vocês verem a canaleta que ele produziu. Tá? Essa é a canaleta, ok? E aí depois vai com o instrumento reto, ok? E aí faz a ruptura dessa tábua óssea. E aí depois, obviamente, que vai fazer todo o aplainamento com lima para osso, também com o instrumento rotatório. Aqui no caso ele está fazendo com o instrumento rotatório, ok? E aí, ó, como é que fica, tá? Aqui está usando lima para osso, ok? Então, olha aqui, essa imagem é legal. Olha, nota como que não ficou excesso de tecido na hora da sutura aqui, nessa última imagem aqui de baixo. Olha como é que está fechando ponta com ponta, não é? Muito diferente daquela imagem lá que ficou excesso de tecido, bem mais feio, grosseiro, entendeu? Então, é isso daqui, esse cuidado que tem que ter no final da cirurgia, tá? Porque senão, se unir essas pontas aqui e aí ficar excesso de tecido aqui em cima, vai ser necessário mais uma cirurgia pré-protética para remoção desse excesso de tecido depois. E nota aqui que ele ainda tem outro tórax aqui, né? Como eu falei para vocês, normalmente o tórax mandibular ele é bilateral. Se acontece de um lado, acontece do outro lado também. Esse é o normal. Normal não, é o mais comum, desculpa. Eu vou parar por aqui hoje, e aí semana que vem a gente continua com a parte de frenectomia labial. Tá bom, pessoal? Mais alguma dúvida até aqui? Professor, essa aula está sendo gravada? Tá sendo gravada. Perdeu alguma coisa? Chegou depois? Cheguei depois. Não, tá sendo gravada sim. Tá? Só para lembrar, então, pessoal, estou gravando essa aula, tá? E normalmente me lembrem de gravar logo no começo também. Eu já esqueci só, graças a Deus, eu esqueci só uma vez de uma outra turma de gravar a aula, mas é sempre bom assim, sempre dar um toque. Eu estou falando isso sempre para mim, mas para os outros colegas também, para os outros professores, que às vezes podem esquecer de gravar. O senhor está postando no portal e no seu canal? Tá, no canal. Ok, tá mostrando lá a aula da nossa sala, né? Tudo específico. Tá, eu sempre coloco, acho que eu coloco sempre a data e a disciplina. Tá bom, obrigado. Tá? Mas aí sempre lembrem o professor, acho que é até bom ter lembrado disso aí. No começo da aula, diz assim, professor, tá colocando para gravar? Ou eu não sei se aparece também alguma coisa aí para vocês, mostrando que está gravando. Tem sempre uma observada nisso daí, tá? Tá bom. Mas eu coloco lá também no canal, que eu acho que fica mais fácil. E assistam lá as outras aulas também. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem os sininhos para as notificações. Beleza? Tá bom. Pessoal. Ele. Tá bom, professor.